pensamentos ocultos, que revelam um cérebro ansioso. Há uma voz que vive dentro da sua mente, e talvez você nunca tenha parado para escutá-la de verdade. Ela não grita, mas está sempre lá, murmurando entre os pensamentos, como um vento constante que sopra por dentro. Às vezes ela diz que está te protegendo, outras vezes parece querer te alertar sobre algo que nem aconteceu ainda. É a voz que te faz revisar tudo mais de uma vez, que te impede de relaxar completamente, que te convence de que o perigo está sempre perto. Ela tem 1000 rostos, 1000 tons, mas uma única intenção: garantir que nada saia do controle. O problema é que nessa tentativa de controle, ela cria exatamente o contrário. Um caos interno silencioso que nunca se apaga. E é nesse espaço que nasce a ansiedade. Ela não surge do nada. Ela se forma no excesso de pensamentos, na repetição de memórias, no medo de perder a segurança que talvez nunca tenha existido de verdade. A mente ansiosa é como um alarme que nunca desliga. Mesmo quando tudo está calmo, ela encontra motivos para se manter desperta. Cada detalhe se transforma em possibilidade de erro, cada silêncio em sinal de ameaça. Ela se antecipa, ela imagina, ela projeta. E quanto mais tenta prever o futuro, mais se afasta do presente. É como viver num filme onde o protagonista nunca chega à cena final, porque está sempre ensaiando para o que ainda não aconteceu. Essa sensação de estar em constante preparação cria uma fadiga que não é física, é mental, emocional, existencial. Você deita e o corpo quer descansar, mas a cabeça continua trabalhando. Você tenta se concentrar em algo simples, mas a mente corre quilômetros adiante. É o corpo no presente e o pensamento no futuro. Uma desconexão que rouba a paz de existir. Essa voz, no fundo, acredita que está te ajudando. Ela quer evitar a dor, quer impedir que você repita erros do passado. Ela carrega lembranças antigas, feridas que talvez você já tenha esquecido conscientemente, mas que continuam vivas lá dentro. É a mente tentando garantir que você nunca mais sinta o que sentiu um dia. Só que ao tentar proteger, ela te aprisiona. Porque o medo do sofrimento se torna uma prisão ainda maior do que o próprio sofrimento. A mente ansiosa cria pontes entre o passado e o futuro, mas esquece de construir chão no presente. E é por isso que você sente que está sempre em queda, sempre à beira, mesmo quando tudo parece bem. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer que você não é essa voz. Você é quem ouve. E essa diferença muda tudo. Quando você acredita que é a própria mente, se perde nos pensamentos. Mas quando percebe que é o observador deles, começa a surgir espaço. Um pequeno espaço entre o pensamento e a reação, entre o medo e a escolha. É nesse espaço que mora a liberdade. A mente ansiosa perde o poder quando você aprende a observar sem se identificar. Quando entende que pensar demais não é sinal de inteligência, é sinal de medo. Que se preocupar não é o mesmo que se preparar, é o mesmo que se punir. A ansiedade é o corpo reagindo a uma ameaça que não existe mais. É o reflexo de uma mente que aprendeu a sobreviver e não sabe mais como relaxar. Mas você pode ensiná-la novamente. E tudo começa com o simples ato de perceber. Perceber quando a voz fala, quando ela te prende, quando ela cria histórias que não são reais. Essa percepção é o início da cura, porque o que é observado começa a se dissolver. A mente ansiosa não precisa ser combatida, precisa ser compreendida. E quando você a compreende, ela se acalma. É como uma criança assustada que, ao ser ouvida, finalmente adormece. Essa voz não é sua inimiga. Ela é o eco de tudo o que você já viveu, tentando garantir que você nunca mais sofra da mesma forma. A ansiedade é uma tentativa mal ajustada de amor. Mas o amor verdadeiro não vigia, confia. E é isso que sua mente precisa reaprender. Confiar. Confiar que o mundo não está sempre prestes a desabar. Confiar que o presente é seguro o bastante. Confiar que você é capaz de lidar com o que vier, sem precisar viver em alerta. Quando a confiança retorna, a voz fica mais suave. Ela deixa de comandar e passa a aconselhar. Ela deixa de gritar e começa a sussurrar. É aí que a mente deixa de ser prisão e se transforma em companheira. Esse é o começo da jornada. É o momento em que você escolhe não fugir da sua mente, mas olhar para ela com curiosidade. Porque compreender é sempre o início da cura.
E quando a cura começa, o silêncio que antes te assustava passa a ser o lugar mais seguro do mundo. A ansiedade não chega com alarde. Ela se instala em silêncio, em pequenas repetições de pensamentos que parecem inofensivos. Um "e se" aqui, um "talvez eu devesse" ali. E quando você percebe, está preso dentro de um labirinto mental do qual não sabe mais sair. O ciclo silencioso da ansiedade é como uma engrenagem invisível que gira sem descanso, movida por um combustível emocional que você nem percebe que alimenta. É um mecanismo antigo, um instinto de sobrevivência que foi útil quando o perigo era real, mas que agora se volta contra você, ativando o alarme do corpo mesmo quando não há ameaça alguma. O coração dispara, o estômago aperta, a respiração encurta. E tudo isso porque a mente acreditou em um pensamento. O corpo reage ao que o cérebro imagina, e a imaginação se torna realidade. Esse ciclo começa de forma sutil. Um pensamento desperta uma emoção, a emoção reforça o pensamento, e a repetição cria um padrão. A mente ansiosa não diferencia o que é real do que é lembrado. Se você revive uma cena dolorosa, o corpo reage como se ela estivesse acontecendo agora. Se imagina um problema no futuro, sente o medo como se o problema já fosse certo. É como estar preso em um filme que nunca acaba, assistindo às mesmas cenas com finais diferentes, mas com o mesmo desconforto emocional. O cérebro saturado começa a interpretar até o descanso como ameaça. Dormir se torna difícil, relaxar é perigoso, parar é impensável. O corpo se mantém em alerta porque a mente não acredita que está segura. Esse ciclo se reforça toda vez que você tenta lutar contra ele. Pensar, eu preciso parar de me preocupar, é, paradoxalmente, mais uma preocupação. Tentar se livrar da ansiedade é o mesmo que gritar para o fogo apagar. A intenção é boa, mas a chama aumenta. A saída não está em eliminar o medo, mas em mudar a forma como você se relaciona com ele. A ansiedade não suporta ser observada. Quando você olha para ela com presença, sem julgamento, ela perde o poder. O que antes parecia um monstro enorme se revela como um eco, um reflexo de uma mente cansada tentando te proteger. É importante entender que a ansiedade não é uma falha. Ela é um mecanismo de sobrevivência que foi ativado em excesso. Sua mente aprendeu a associar alerta com segurança, e por isso acredita que, se relaxar, algo ruim vai acontecer. Esse aprendizado pode ter começado na infância, em momentos em que você precisou estar atento para se sentir seguro. E mesmo que o contexto tenha mudado, o corpo ainda reage como se o perigo fosse o mesmo. Essa é a base do ciclo, a repetição inconsciente de uma antiga tentativa de autoproteção. O corpo se torna um mensageiro da mente. Quando ela diz perigo, o corpo obedece. Mas é possível reverter essa ordem. Quando o corpo se acalma, a mente entende que pode parar. É por isso que respirar com consciência, sentir o chão, observar o presente são práticas tão poderosas. Elas reeducam o cérebro a confiar no agora. O presente não é ameaçador, é o lugar onde a vida acontece. Mas a mente ansiosa o evita, porque ele é o único espaço que ela não controla. No presente, não há previsões, só percepção. E é isso que mais a assusta, a imprevisibilidade da paz. O ciclo silencioso da ansiedade se alimenta do esquecimento. Esquecer que o agora é suficiente. Esquecer que a calma não depende do mundo, mas de um gesto interno de rendição. Quando você começa a observar esse ciclo com curiosidade, ele começa a perder a força. A mente tenta repetir os velhos padrões, mas algo em você já está desperto. Você reconhece o pensamento antes que ele se transforme em tempestade. E ao reconhecer, já o enfraquece. A mente ansiosa vive de reatividade. A consciência vive de presença. E é a presença que dissolve o medo, porque o medo não consegue existir no instante em que você está completamente aqui. A ansiedade é uma tentativa de se preparar para a vida, mas a vida não precisa de preparo, precisa de entrega. Quando você percebe isso, algo muda. Você começa a sentir gratidão, porque entende que mesmo essa mente inquieta tem um propósito. Ela te ensinou a buscar segurança, e agora pode te ensinar a encontrar paz. Mas a paz não vem quando o ciclo termina. Ela vem quando você decide parar de girar com ele. É nesse instante, quando há pausa entre o pensamento e a emoção, que o ciclo se quebra. Não porque a ansiedade desapareceu, mas porque você deixou de ser parte dela.
Se eu não me preocupar, algo vai dar errado. É assim que começa o primeiro pensamento oculto de uma mente ansiosa. Ele parece responsável, maduro, até sensato. A preocupação se disfarça de prudência. A tensão se veste de cuidado. Você acredita que pensar demais é sinal de atenção, que prever o pior é uma forma de estar preparado. Mas por trás dessa lógica existe medo. O medo de não ter controle. A mente ansiosa quer se proteger de imprevistos, quer garantir que nada saia do roteiro. E quanto mais ela tenta controlar, mais prova a si mesma que o mundo é incontrolável. É um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta se sentir seguro, mais inseguro se torna. A preocupação constante é como um reflexo condicionado. Ela começa com pequenas coisas: revisar uma mensagem antes de enviar, checar a porta antes de sair, repassar mentalmente conversas antigas. E então, sem perceber, essa vigilância se estende a tudo: ao futuro, às pessoas, ao destino. O cérebro se acostuma com a tensão e começa a buscá-la, porque ela se torna familiar. Você passa a acreditar que estar tranquilo é perigoso, que a calma é sinal de descuido. E assim, a mente cria o próprio labirinto. Cada tentativa de descansar é interrompida por um novo "e se?". O medo de errar, de perder, de decepcionar, se mistura com o medo de simplesmente existir sem prever nada. A origem desse pensamento está na crença de que a dor pode ser evitada se for antecipada. A mente diz: se eu pensar em tudo, não serei pego de surpresa. Mas o que ela esquece é que o sofrimento não vem apenas do que acontece, vem do que é imaginado. Ao tentar se proteger de dores futuras, você cria dores no presente. O corpo vive o medo de algo que ainda não aconteceu, e talvez nunca aconteça. A preocupação é uma forma de tortura emocional, porque não resolve nada, mas drena toda a energia vital. Ela não muda o futuro, apenas rouba a paz do agora. É curioso perceber que a mente ansiosa se orgulha da própria inquietação. Ela acredita que a preocupação é sinal de responsabilidade, que pensar em tudo demonstra maturidade. E por isso, mesmo quando está exausta, continua repetindo o padrão. Ela teme o caos, mas o cria dentro de si. E cada vez que tenta evitar o imprevisível, se distancia mais da vida. Porque viver é, por natureza, imprevisível. A tentativa de controlar o futuro é o mesmo que tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força, mais escapa. O controle que traz conforto no início, logo se torna prisão. A libertação começa quando você entende que se preocupar não é o mesmo que se importar. Você pode cuidar sem se consumir, pode planejar sem se torturar. O cuidado nasce do amor, a preocupação nasce do medo. E quando você começa a perceber a diferença entre os dois, o peso diminui. É nesse momento que você descobre que a segurança que procura nunca esteve fora. Sempre esteve na capacidade de confiar. Confiar não é fechar os olhos para o perigo, é acreditar que, se algo acontecer, você saberá lidar. É uma fé silenciosa na própria força, uma paz que não depende das circunstâncias. A mente ansiosa não confia, porque aprendeu que o mundo é instável. Talvez tenha vivido situações em que o controle era a única forma de sobreviver. Mas agora, esse mecanismo se tornou um hábito que já não serve. O que um dia foi defesa, hoje é prisão. Quando você reconhece isso, começa a soltar. A confiança não nasce de um único gesto. Ela se constrói aos poucos, no ato de permitir que a vida aconteça sem tanta resistência. Cada vez que você escolhe respirar, antes de reagir, cada vez que observa o pensamento sem seguir com ele, a confiança se fortalece. O pensamento, se eu não me preocupar, algo vai dar errado, começa a perder força quando você o observa com compaixão. Essa voz não precisa ser silenciada, precisa ser ouvida com empatia. Ela fala da sua vontade de se proteger, de não repetir erros, de manter tudo em ordem. Agradeça a intenção, mas não siga a instrução. Diga à mente que está tudo bem, que ela pode descansar. Aos poucos, ela aprende. E quando aprende, o corpo relaxa. A preocupação que antes te dominava se transforma em vigilância gentil, em atenção sem medo. A vida começa a fluir sem o peso de precisar controlar tudo. Quando a confiança floresce, o medo perde terreno. E é nesse espaço que surge algo novo, a leveza. O mundo continua incerto, mas a mente se torna mais calma, porque entende que a incerteza é o terreno onde a vida se expande. A preocupação deixa de ser a voz mais alta
e em seu lugar nasce um silêncio confiante. É nesse silêncio que o coração volta a bater no ritmo da vida, e o corpo finalmente entende: estar em paz não é ignorar o perigo, é escolher não viver à sombra dele. O pensamento, preciso agradar para ser aceito, parece inocente à primeira vista, mas é uma das armadilhas mais profundas da mente ansiosa. Ele nasce do medo de rejeição e cresce alimentado pela necessidade de pertencimento. Você começa acreditando que ser gentil, prestativo e compreensivo é a melhor forma de criar harmonia, mas pouco a pouco vai se moldando demais, apagando partes de si para se encaixar nas expectativas dos outros. A mente ansiosa transforma a empatia em vigilância. Observa o tom de voz das pessoas, as expressões, as reações, tentando adivinhar se foi aprovada. E quanto mais tenta agradar, mais vive em tensão, porque nunca há garantia de aceitação. É uma busca infinita por validação, e cada silêncio alheio se torna motivo de dúvida. Esse pensamento tem origem em experiências antigas, muitas vezes na infância, quando você aprendeu que ser amado dependia de corresponder às expectativas. Talvez tenha ouvido que ser bom era não dar trabalho, que ser querido era dizer sim, que ser digno de amor era colocar o outro antes de si. A mente registrou isso como lei, e agora, mesmo adulto, você sente que precisa provar o tempo todo que merece ficar. E por trás de cada tentativa de agradar existe medo. Medo de ser rejeitado, de ser criticado, de ser esquecido. A mente ansiosa confunde amor com aprovação e passa a acreditar que só será aceita se nunca desagradar. A consequência é um desgaste profundo. Você começa a perder a própria voz, a engolir opiniões, a sorrir quando queria dizer não. O corpo sente essa renúncia. O peito aperta, a garganta trava, o sono se torna leve demais. É o preço de tentar manter todos satisfeitos, enquanto uma parte de você se sufoca em silêncio. A mente ansiosa, nesse estado, vive interpretando cada olhar como julgamento, cada pausa como desaprovação. A ausência de retorno é lida como rejeição. É um cansaço invisível, porque você continua sendo gentil, continua sendo bom, mas sente que algo está sempre errado. A necessidade de agradar vem acompanhada de culpa. Quando você diz não, sente que falhou. Quando se afasta, sente que decepcionou. É um ciclo de autopunição, onde o bem-estar alheio vale mais do que o próprio. E a mente, ao ver o desconforto do outro, tenta corrigir, tenta resolver, tenta compensar. Mas quanto mais faz isso, mais reforça a ideia de que não é suficiente. O amor que busca se torna cada vez mais distante, porque está sendo procurado no lugar errado, fora de si. A libertação começa quando você percebe que agradar não é amar. Amor verdadeiro não exige anulação. Ele nasce do encontro entre duas verdades, não da soma de duas máscaras. Quando você começa a se escolher, percebe que os vínculos que permanecem são os que te enxergam por inteiro. O medo de perder pessoas é substituído pela gratidão de manter as certas. E essa mudança não vem de uma atitude brusca, mas de pequenas escolhas diárias. Dizer o que pensa com gentileza, respeitar seus limites, aceitar que nem todos vão gostar de você, e tudo bem. A mente ansiosa tenta resistir a isso, porque acredita que o amor precisa ser conquistado. Mas o amor real é reconhecido, não negociado. Ele floresce quando há verdade. E quando você começa a agir com autenticidade, algo muda energeticamente. As pessoas ao seu redor também mudam. As conexões se tornam mais sinceras, as conversas mais leves, e o peso de agradar desaparece. A aceitação que antes vinha de fora começa a vir de dentro. Esse é o momento em que você começa a sentir paz por ser quem é. A mente, antes inquieta, começa a relaxar. Ela entende que não precisa medir cada palavra para ser amada, que o amor não depende de performance. A ansiedade perde força porque o julgamento externo deixa de ter poder. Você começa a se ouvir, a se respeitar, a se validar. E esse é o tipo de segurança que não se abala com o tempo. Agradeça por ter sido gentil, por ter tentado, por ter cuidado. Mas agora é hora de cuidar de si. Dizer não não é rejeitar o outro, é acolher a si mesmo. E esse é o gesto mais profundo de amor que existe. Parar de agradar o mundo para finalmente agradar a alma. Quando você faz isso, a ansiedade se transforma em serenidade. A mente que antes buscava aprovação
descobre um novo tipo de aceitação, a de simplesmente existir, inteira, sem precisar de aplausos para se sentir em paz. O medo do erro é o reflexo mais nítido da mente ansiosa. Ele surge disfarçado de perfeccionismo, mas carrega vergonha e medo de rejeição. A mente acredita que acertar é a única forma de ser aceita. Assim, você revisa cada detalhe, repensa decisões simples e adia tudo o que não pode controlar. O erro deixa de ser aprendizado e vira ameaça. O corpo sente. O peito aperta. A respiração prende. O coração dispara. Viver passa a ser caminhar sobre um chão de vidro. Mas a vida não é laboratório de acertos. É campo de descobertas. O erro é o que te faz crescer. Quando você entende que falhar não te diminui, mas te humaniza, o medo perde força. O perfeccionismo que parecia virtude se mostra prisão. A coragem está em agir mesmo tremendo. O erro não te define. Revela que você está em movimento. Ele mostra o que ainda precisa ser visto, não o que você é. Respire e perceba. Errar é experimentar a liberdade de ser imperfeito. É poder começar de novo sem culpa. Quando o medo do julgamento cede lugar à curiosidade, a mente se expande. A perfeição perde o trono e a leveza ocupa o espaço. A verdadeira confiança nasce quando você se permite falhar e continuar amando quem é, apesar disso. A solidão da mente ansiosa não vem da falta de pessoas, mas da sensação de não conseguir se fazer entender. Você tenta explicar, mas as palavras parecem pequenas demais para o que sente. Então, se cala. E esse silêncio vira um muro invisível. O medo de ser julgado se mistura à dificuldade de mostrar fragilidade. Você aprende a sorrir mesmo cansado, a dizer que está bem quando o peito grita. O isolamento é uma defesa. A mente acredita que esconder o que sente é o melhor modo de evitar rejeição, mas esconder também dói. Quando você compartilha, mesmo sem saber o que dizer, o peso se divide. Não é necessário que o outro entenda tudo. Basta que ele esteja presente. A presença cura o que a explicação não alcança. A conexão começa quando você se permite ser real. A vulnerabilidade, antes temida, se torna ponte. E pouco a pouco, ninguém me entende, vira. Agora eu me escuto. Porque quando você se acolhe, a necessidade de aprovação externa se dissolve. O silêncio que antes isolava passa a acolher. E nesse novo espaço interno, a paz encontra lugar para nascer. A mente ansiosa vive no modo alerta. Planeja o futuro como se pudesse impedir o imprevisto. Calcula, revisa, antecipa. Mas essa vigilância constante drena a energia e rouba o presente. O corpo reage ao que o cérebro imagina, e o cansaço se torna crônico. Estar preparado se confunde com estar tenso. Esse padrão nasce da ilusão de que controle é segurança. Mas o controle é apenas um disfarce do medo. A vida é movimento, não planejamento perfeito. Quando você aprende a confiar na própria capacidade de lidar com o que vier, o futuro deixa de ser ameaça. O preparo dá lugar à presença. O descanso não é negligência, é inteligência emocional. A paz chega quando você aceita não saber. O imprevisto deixa de ser inimigo e passa a ser parte do caminho. Estar vivo é estar vulnerável. E, paradoxalmente, é essa vulnerabilidade que te torna forte. A confiança não elimina o medo, mas o atravessa com serenidade. A mente ansiosa cobra força como quem exige de si o impossível. Ela confunde resistência com poder. Acredita que ser forte é suportar tudo calado, mas essa força forçada pesa. O corpo acumula o que a alma tenta esconder: tensão, dores, fadiga. O preço de parecer inabalável é alto. A verdadeira força não está em resistir, mas em permitir. Em aceitar o medo, o cansaço, a necessidade de pausa. Ser forte é reconhecer o próprio limite sem culpa. A mente ansiosa precisa aprender que chorar é limpeza, não fraqueza. Pedir ajuda é maturidade, não falha. Quando você se trata com gentileza, a rigidez se dissolve. A força deixa de ser defesa e se torna presença tranquila. O coração relaxa porque entende que não precisa provar nada. A alma descansa porque percebe que a coragem não está em nunca cair, mas em se levantar com ternura. A paz nasce quando você troca a exigência por compaixão. E nesse instante, ser humano volta a ser o suficiente. Tudo depende de mim. Essa frase parece heróica,
Mas para a mente ansiosa, é um fardo que pesa como um mundo inteiro nos ombros. É o pensamento de quem carrega mais do que pode, de quem se culpa por não conseguir salvar tudo e todos. É o tipo de crença que nasce do medo de falhar, da sensação de que, se você não der conta, tudo vai desmoronar. A mente ansiosa se acostuma a estar no controle porque teme o caos. Ela acredita que, se relaxar, o equilíbrio se perde, as pessoas se decepcionam, as coisas desandam. E com o tempo, esse sentimento se transforma em uma carga emocional quase insuportável. É o cansaço de quem vive tentando segurar o que nunca foi sua responsabilidade. Esse padrão costuma se formar em quem, desde cedo, precisou amadurecer rápido demais. Gente que aprendeu a cuidar, a resolver, a consertar, muitas vezes antes da hora. A mente absorveu a ideia de que amor e valor estão ligados à utilidade, que só será amada se for indispensável. Então, quanto mais você ajuda, mais acredita que precisa continuar. E quando não consegue, surge a culpa. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse percebido antes. Se eu tivesse tentado mais. O cérebro entra num ciclo de autocobrança sem fim e o corpo começa a responder. Dores, fadiga, ansiedade, insônia. É o corpo gritando o que a mente insiste em ignorar, que você não precisa salvar o mundo para ser digno de paz. A mente ansiosa, movida por essa crença, tem dificuldade em confiar nos outros. Ela sente que, se não fizer, ninguém fará direito. Assim, acumula tarefas, problemas, emoções alheias. Mas o controle não é sinônimo de poder, é sinônimo de medo. O medo de que o imprevisto aconteça, de que o outro falhe, de que algo saia do planejado. E enquanto tenta evitar o caos externo, cria um caos interno ainda maior. Porque o corpo não nasceu para estar em estado de alerta o tempo todo. Ele precisa descansar, delegar, confiar. Assumir tudo é uma forma inconsciente de tentar merecer amor. A mente ansiosa acredita que, se for útil o suficiente, não será abandonada. Mas isso é uma ilusão. O amor verdadeiro não depende do quanto você faz, e sim do quanto você é. E você já é o suficiente, mesmo sem resolver tudo. Esse entendimento é libertador, mas exige coragem para soltar o controle. Soltar não é desistir, é reconhecer o limite entre o que é seu e o que pertence ao outro. Quando você respeita esse limite, a ansiedade diminui, porque o corpo deixa de lutar contra o impossível. Há poder em admitir que não dá conta de tudo. Dizer, eu não posso agora, não é fraqueza, é maturidade. É um gesto de honestidade emocional. A mente ansiosa precisa entender que o equilíbrio não vem de fazer mais, mas de fazer o que é essencial. Quando você se permite não carregar o que não é seu, o mundo não desaba. Ele se reorganiza. O que é verdadeiro permanece, o que era peso cai. E o espaço que sobra se enche de alívio, de leveza, de gratidão. A sensação de que tudo depende de você também reflete a dificuldade de confiar na vida. O controle nasce da falta de fé. Fé em si, nos outros, no fluxo natural das coisas. Quando você começa a confiar, percebe que o universo não precisa da sua vigília constante para funcionar. As coisas se resolvem, os ciclos se fecham, as pessoas aprendem sozinhas. E é nesse reconhecimento que o corpo finalmente relaxa. A mente, antes hiperativa, começa a entender que pode existir sem estar sempre resolvendo algo. Você não veio ao mundo para ser o pilar de tudo. Veio para ser parte dele, com seus limites e pausas. Quando essa compreensão se instala, a culpa desaparece. Porque você percebe que quando cuida de si, também cuida do todo. A energia que antes era gasto em preocupação, agora se transforma em presença. E é essa presença que inspira, que apoia, que ajuda de verdade. A mente ansiosa não precisa carregar o mundo. Ela precisa confiar que o mundo continua girando, mesmo quando ela decide descansar. No instante em que você solta o peso, sente algo inédito. Gratidão. Gratidão por existir, por poder respirar sem pressa, por perceber que o equilíbrio não depende de esforço, mas de entrega. A vida não precisa que você a controle, só que você a viva. E quando você entende isso, o fardo cai, o peito se abre e a mente encontra pela primeira vez o que sempre procurou, a sensação real de paz. Eu não posso parar agora. Essa é uma das frases mais traiçoeiras ditas pela mente ansiosa.
Ela soa como determinação, mas esconde exaustão. É o pensamento de quem acredita que descansar é perigoso, que o silêncio é uma ameaça, que a pausa pode desmoronar tudo o que foi construído. A mente ansiosa vive em um estado constante de movimento porque teme o que encontrará na imobilidade. Ela associa estar parado com ser improdutivo e ser improdutivo com ser inútil. E assim, transforma a vida em uma corrida sem linha de chegada. A cada meta alcançada, surge outra. A cada tarefa concluída, nasce mais uma obrigação. O corpo pede descanso, mas a mente responde: depois. Só que o depois nunca chega. A origem desse pensamento vem da crença de que valor e produtividade são a mesma coisa. Desde cedo, muitos aprenderam que só merecem descanso depois de provar o próprio valor. A mente absorve essa ideia e transforma o fazer em vício. O problema é que esse ritmo não é sustentável. O corpo é biológico, não mecânico. Ele precisa de pausas para se regenerar. Precisa de silêncio para reorganizar o que viveu. Quando você nega isso, acumula não apenas cansaço físico, mas também emocional. A mente começa a se tornar confusa, irritada, dispersa. O corpo tenta avisar de várias formas: dores, insônia, fadiga. Mas a mente insiste: ainda não posso parar. A verdade é que a pausa não é o oposto do progresso. É o que o torna possível. É no descanso que o corpo consolida o aprendizado, que o cérebro assimila, que a alma se alinha. A mente ansiosa acredita que parar é retroceder, mas na realidade é o contrário. Quem não para, se perde. A pausa é o espaço onde o ser volta a se encontrar com ele mesmo. É o intervalo onde o barulho interno se desfaz e o essencial se revela. A mente que corre demais perde a capacidade de escutar. E sem escuta, a vida se torna automática, sem significado. O medo do silêncio é outro aspecto desse pensamento. Quando tudo se cala, a mente ansiosa se sente exposta. No silêncio, as vozes internas ganham força. Os pensamentos que foram reprimidos emergem. As emoções não resolvidas se fazem ouvir. E é por isso que a mente evita parar, porque teme o encontro com o que esconde. Mas é justamente nesse encontro que está a cura. O silêncio não destrói, ele revela. O que dói não é o silêncio, é o que ele mostra. A mente ansiosa precisa aprender que olhar para dentro não é perigoso, é libertador. Quando você se permite parar, percebe que o mundo não desaba, que o tempo continua, que nada de essencial se perde. A pausa mostra que o controle era uma ilusão. O que é verdadeiro permanece, mesmo quando você solta. É nesse momento que o corpo respira de verdade, que o coração desacelera, que a mente encontra um espaço que ela nem lembrava existir, o da paz. A mente ansiosa começa a perceber que pode viver sem urgência, que o valor de uma vida não está no quanto se faz, mas na qualidade de presença com que se vive. Parar é um ato de coragem, é dizer à mente: eu confio. É entregar o volante por um instante e permitir que a vida te conduza. Quando você faz isso, começa a notar detalhes antes invisíveis: o som da respiração, a textura do agora, o simples prazer de existir. O corpo, que antes era apenas instrumento de esforço, volta a ser morada. A mente, que antes era prisão, se torna espaço aberto. É nesse lugar interno que o cansaço se transforma em gratidão, porque você entende que o descanso não é perda de tempo, é reconexão com o tempo. A vida não exige pressa, ela se move num ritmo próprio. E quando você se alinha a esse ritmo, descobre que a produtividade mais profunda é ser. Ser inteiro, ser presente, ser calmo. A mente ansiosa se alimenta do fazer, a alma se alimenta do ser. E quando o ser volta a ocupar o centro, o fazer se torna leve. É nesse equilíbrio que nasce o verdadeiro progresso, aquele que não destrói, mas constrói por dentro. Parar não é desistir, é se reencontrar. E quando você se reencontra, a vida volta a ter sentido, e o corpo, finalmente, encontra descanso. Há um instante em que algo muda dentro da mente ansiosa. É sutil, mas decisivo. É quando ela começa a perceber que o inimigo que perseguia era apenas uma parte de si tentando ser ouvida. A virada emocional acontece nesse momento, quando o medo deixa de ser ameaça e passa a ser linguagem. Cada pensamento que antes assustava se revela como um pedido de atenção.
A ansiedade deixa de ser o monstro escondido no escuro e se mostra como uma criança assustada, pedindo cuidado. A mente, que por tanto tempo foi vista como algo a ser domado, começa a ser compreendida. É o início da reconciliação entre quem pensa e quem sente. A virada acontece quando você entende que não é a ansiedade que te comanda, é a forma como você se relaciona com ela. Durante muito tempo, sua resposta foi lutar, resistir aos pensamentos, se culpar pelas reações, tentar controlar o que não entendia. Mas nada que é reprimido desaparece, apenas muda de forma. A ansiedade crescia justamente porque era combatida. Quando você decide parar de lutar e começa a observar, a dinâmica muda. A observação é o início da cura, porque o que é visto com consciência perde o poder de te dominar. O pensamento que antes era avalanche se transforma em nuvem. Ele ainda passa, mas você não é mais levado junto. Esse novo olhar traz compaixão. Você percebe que a mente ansiosa não é cruel, apenas confusa. Ela aprendeu que a preocupação era cuidado, que o controle era segurança, que o medo era proteção. Quando você reconhece a intenção por trás da tensão, algo se suaviza. O corpo entende. A respiração se aprofunda. A rigidez se transforma em ternura. Você começa a agradecer a mente por ter tentado te proteger, mesmo da forma errada. Essa gratidão não é conformismo, é consciência. É enxergar que até os pensamentos mais caóticos tinham um propósito. Eles estavam tentando te mostrar onde ainda havia ferida, onde ainda havia algo que pedia cura. A virada emocional é o momento em que o foco sai do medo e se volta para o aprendizado. Em vez de perguntar, por que sinto isso? Você começa a perguntar, o que isso quer me ensinar? A ansiedade passa a ser uma professora. Ela mostra onde você ainda não confia, onde tenta controlar, onde ainda se cobra demais. E como toda professora, ela repete a lição até que o aluno compreenda. Quando você finalmente entende, o sintoma diminui, porque o aprendizado foi integrado. O que antes era desespero se transforma em clareza. A consciência de que você não é seus pensamentos muda tudo. Você não é a mente que corre, é o espaço onde ela corre. Você não é o medo, é quem o observa. Essa separação é libertadora. É como abrir uma janela em um quarto que estava fechado há anos. O ar entra, a luz muda, e o que antes parecia insuportável se torna suportável. A mente ansiosa continua existindo, mas agora há espaço para mais. Para a calma, para a presença, para a vida. Com o tempo, você percebe que a ansiedade foi o portal para o autoconhecimento. Sem ela, talvez nunca tivesse parado para se observar. Talvez nunca tivesse descoberto o quanto era forte. A virada emocional é isso. O instante em que a dor revela sua utilidade. Você deixa de querer eliminar o desconforto e começa a agradecer por ele te mostrar o caminho. É o momento em que o sofrimento deixa de ser inimigo e se transforma em guia. A mente ansiosa, ao ser acolhida, se reorganiza. Ela começa a confiar. Ela entende que não precisa mais te proteger do que já passou. E quando isso acontece, o corpo segue o mesmo ritmo. A tensão dá lugar à leveza, o medo à curiosidade, o caos à gratidão. É o nascimento de uma nova consciência, a de que o medo não precisa sumir para que haja paz. Ele só precisa ser ouvido. A virada emocional é o reencontro entre mente e alma, o instante em que você se olha no espelho interno e, em vez de julgar, sorri, porque finalmente entende que nada estava errado, só faltava compreensão. Há um momento em que a consciência desperta e tudo o que antes parecia um emaranhado de pensamentos começa a fazer sentido. É quando você deixa de reagir automaticamente e passa a observar. O despertar da consciência não é um acontecimento repentino, é um retorno lento, paciente, à própria presença. É a lembrança de que você existe além daquilo que pensa. A mente ansiosa vive no futuro ou no passado. Ela planeja, revive, analisa. Mas a consciência vive no agora, e é no agora que está a cura. Quando a mente se dispersa, a consciência a chama de volta, como quem segura uma criança curiosa que se distrai a todo instante. Volte, ela diz. Volte para o momento. Volte para si. O despertar acontece quando você percebe que o presente é o único tempo real. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. E, no entanto, é entre esses dois lugares imaginários que a mente ansiosa constrói sua prisão. Ela acredita que pensar sobre o que foi ou o que virá é a melhor forma de se proteger.
Mas a verdade é que o único lugar onde pode haver segurança é o agora. Quando você se ancora no presente, o medo perde o domínio, porque o medo é sempre uma projeção. Ele vive no e se, nunca no é. E quando você se conecta ao que é, o corpo relaxa, o coração desacelera e a respiração se torna o fio que te une novamente à vida. A consciência desperta quando você aprende a observar o pensamento sem se confundir com ele. Você passa a notar o que surge na mente com curiosidade, e não mais com medo. Percebe que os pensamentos vêm e vão, mas há algo em você que permanece. Esse algo é a presença, o observador silencioso por trás da atividade mental. Quando você descobre que pode assistir a mente como quem assiste a um filme, a ansiedade perde o poder. Ela pode continuar a existir, mas já não domina o enredo. Você assume o papel de narrador da própria história. O despertar da consciência é também o despertar da confiança. Confiar é o antídoto do controle. A mente ansiosa quer previsibilidade. A consciência sabe que a vida não é previsível, mas é sábia. Ela entende que há uma ordem mesmo no aparente caos, que cada experiência, por mais desconfortável, carrega algo a ensinar. E quando você começa a confiar nesse fluxo, a resistência desaparece. A vida deixa de ser uma luta e se torna um movimento de entrega. Você não perde o controle, apenas percebe que nunca o teve. É nesse ponto que nasce a gratidão. A gratidão é o perfume da consciência desperta. Você começa a te agradecer não apenas pelos momentos bons, mas também pelos difíceis, porque entende que cada um deles te aproximou de si. A mente ansiosa, que vivia preocupada em evitar dor, começa a entender que até a dor tem propósito. Ela aprende a acolher o desconforto com respeito, porque sabe que tudo o que é sentido é também um caminho para o autoconhecimento. A consciência desperta não rejeita nada, ela integra. Estar consciente é um estado de serenidade que independe das circunstâncias. Não é ausência de problemas, é presença diante deles. A vida continua com seus altos e baixos, mas o modo como você a vive muda completamente. O que antes era drama se torna aprendizado. O que antes era medo se transforma em curiosidade. A ansiedade pode até aparecer, mas agora é vista com ternura. Eu te vejo, você diz a ela, e está tudo bem. Essa simples atitude desarma o que antes parecia incontrolável. A mente começa a confiar na consciência, e o corpo segue o mesmo ritmo. Com o tempo, a prática de presença se torna natural. Respirar se torna oração, o silêncio vira descanso, e o agora passa a ser um lar. Você não precisa de técnicas complexas, apenas de lembrança. Lembrar-se de estar aqui. Toda vez que a mente fugir, traga-a de volta com gentileza. Diga a si mesmo: estou aqui, estou seguro, este momento é suficiente. E nesse gesto simples, a vida acontece em sua forma mais pura. A consciência desperta é o ponto de virada definitiva na jornada da mente ansiosa. É o instante em que o medo se transforma em confiança e o caos em compreensão. Quando isso acontece, o mundo externo deixa de ditar o seu estado interno, porque a paz já não depende do que acontece fora. Ela nasce dentro, e de lá nunca mais sai. Há um momento em que todas as peças finalmente se encaixam. É quando você olha para trás e percebe que a ansiedade, que antes parecia um inimigo, foi na verdade uma professora disfarçada. Ela te mostrou onde havia medo, onde faltava fé, onde você se esquecia de respirar. Ela te conduziu até o ponto em que está agora, mais consciente, mais calmo, mais humano. O que antes era sofrimento se transforma em sabedoria. O que antes era medo se converte em gratidão. Essa é a conclusão natural de toda mente que desperta. Perceber que até o caos tem um propósito, que a dor foi o caminho que abriu espaço para a paz. A gratidão surge quando você entende que nada foi em vão. Cada pensamento acelerado, cada noite sem sono, cada lágrima solitária, tudo te trouxe até o momento em que você finalmente se escuta. Você não precisa mais se culpar por ter sentido medo, por ter tentado controlar, por ter se perdido em pensamentos. Era o melhor que você podia fazer com o que sabia. A mente ansiosa tentou te proteger, e agora, com a consciência desperta, você pode agradecê-la por isso. O simples ato de agradecer transforma a energia. Agradecer é o oposto do medo. O medo contrai, a gratidão expande. Quando você agradece, o corpo relaxa, o coração abre e a vida volta a fluir.
A verdadeira cura não vem de eliminar os pensamentos ansiosos, mas de mudar a forma como você os recebe. Quando eles surgirem, você já saberá reconhecê-los. Em vez de reagir, vai respirar. Em vez de fugir, vai ouvir. Em vez de julgar, vai acolher. E nessa troca de postura, tudo muda. A mente ansiosa é como um espelho. Ela reflete o seu estado interno. Quanto mais você luta contra ela, mais distorcida ela fica. Mas quando a observa com compaixão, ela se acalma e a imagem se torna nítida. Você começa a enxergar quem realmente é por trás de todos os medos. Um ser inteiro, sensível e profundamente capaz de amar. A vida não será perfeita e a ansiedade talvez ainda apareça, mas agora você saberá dançar com ela. Saberá que ela é apenas um lembrete de que algo em você precisa de cuidado, de pausa, de presença. Ela não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade. E a sensibilidade é o que permite enxergar o invisível, sentir o que os outros não sentem, compreender o que vai além das palavras. Ser sensível é ter o dom de perceber a vida com mais profundidade. E isso é uma força, não um defeito. Quando você começa a honrar essa sensibilidade, a mente deixa de lutar e começa a confiar. Gratidão é o estado final da mente que se compreendeu. É o ponto em que o pensamento se curva diante da consciência e reconhece: eu não preciso controlar, só preciso existir. Quando você chega aqui, percebe que a paz nunca esteve ausente. Apenas estava encoberta pelo ruído dos pensamentos. A calma não é algo que você conquista, é algo que você permite. E permitir é o ato mais maduro que existe. Permitir sentir, permitir descansar, permitir viver. Então, respire fundo e perceba. Você não é a ansiedade. Você é o espaço onde ela acontece. Você é o observador silencioso que continua ali, mesmo quando a mente grita. E quando entende isso, tudo muda. A vida se torna mais leve porque você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. O medo não desaparece, mas perde o poder de te controlar. A mente continua pensando, mas agora há silêncio entre os pensamentos. Esse silêncio é o lar. A jornada de uma mente ansiosa não termina com a ausência de ansiedade, mas com a presença plena da consciência. E quando essa consciência floresce, o que resta é gratidão. Por tudo que foi, por tudo que é, e até pelo que ainda virá. Gratidão por ter sobrevivido, por ter despertado, por estar aqui. O coração, antes acelerado, agora bate em ritmo de paz. O corpo, antes tenso, agora descansa em confiança. E a mente, antes confusa, agora sabe. Não existe nada a temer quando você vive com o coração desperto. Porque a gratidão é o estado natural de quem aprendeu que cada respiração é, por si só, uma prova de amor à vida.